Bom dia, galerinha, povo de Deus, da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia, aula do 7º ano. Estaremos dando sequência aí, à nossa jornada de estudo das nossas regiões, tá certo? Ao longo desses últimos meses, nós estamos dando uma passada pelo nosso querido Brasil, estudando as suas regiões. A gente deu o pontapé inicial falando sobre a região centro-oeste. Depois, estudamos a nossa região nordeste e estudamos recentemente a nossa região norte. Hoje estaremos estudando a região sudeste. Acredito que até o final do ano dê para a gente concluir as nossas 5 regiões, tá certo? Então, convido você para mais uma aula, para mais uma jornada do conhecimento. Vamos que vamos. Então, talvez aí o meu cabeção está na frente de uma dessas fotos, mas quero dizer que para a abertura da nossa aula, a gente gostaria de mostrar aqui alguns cartões postais. Aqui nós temos logo ao fundo, ali em cima, nós temos uma foto do Rio de Janeiro, uma foto aqui do Rio de Janeiro. Esses locais são muito turísticos, né? Nós temos aqui, possivelmente, o Carnaval do Rio de Janeiro também, na Sapucaí, ou é o Carnaval de São Paulo, não dá para se fazer uma identificação maior. Nós temos aqui uma vista mais que aérea da cidade de São Paulo, e aí são algumas dos nossos cartões postais do Brasil, inclusive a região sudeste, como nós vamos estudar, é a região mais desenvolvida do nosso Brasil, né? Então, aqui para a gente dar uma olhada, para você ver onde é que se localiza, né? Olha, aqui nós temos a região sudeste, ela é formada por 4 estados, né? Você observe que aqui para cima você vai ter a região nordeste, aqui você vai ter a região centro-oeste, aqui embaixo a sul e aqui em cima a região norte do Brasil, tá certo? Então, aqui nós temos São Paulo, que é a capital de São Paulo, é a própria cidade de São Paulo. Nós temos o estado do Rio de Janeiro, cuja capital é a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos o Espírito Santo, né, que a capital é Vitória. E temos Minas Gerais, que a capital é BH, mais precisamente Belo Horizonte, tá certo? Quem nasce, o gentílico, né, digamos assim, as pessoas que nascem em Minas Gerais é mineiro. Quem nasce em São Paulo é paulista, quem nasce no Rio é fluminense, né? Se for na cidade do Rio de Janeiro é carioca, e quem nasce no Espírito Santo é capixaba ou espírito santense, né? Então, aqui nós temos os 4 estados que formam a região nordeste, a região sudeste, com destaque no tamanho para Minas Gerais, né? Mas, como já disse alguém que tamanho não é documento, nós temos o estado mais potente, mais rico, mais populoso do Brasil, é o estado de São Paulo, que não é tão grande assim digamos assim, com Minas Gerais, tá certo? Então, vamos lá. Vamos à região sudeste, é uma das menores regiões do Brasil, só ganha, digamos assim, da região sul, tá certo? Tem um tamanho territorial de aproximadamente 924.620 quilômetros quadrados, né? Não é tão grande.
ocupando apenas 10,85% do território brasileiro, e de acordo com o censo feito, de acordo com os estudos, né, do IBGE, em 2013, o Sudeste era a região mais populosa do Brasil, compreendendo aí uma população de 85 milhões de habitantes, né? Principalmente situados no estado de São Paulo e Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ok. Vamos dizer logo de imediato que a principal atividade econômica do sudeste do Brasil é a indústria, ou é uma das grandes atividades, se não a maior atividade, a que mais gera dinheiro é a indústria, né? Então é a cidade que ela concentra o maior potencial industrial do Brasil. Então, a maior indústria do Brasil, a grande parte da indústria do Brasil, ela se concentra no estado, se concentra na região sudeste, né? Como eu pegando de um modo geral, eu tenho uma indústria, esse carro-chefe, apesar do comércio, apesar que a indústria, apesar que a agricultura, ela tenha um grande desempenho, tenha um grande papel na economia do Sudeste. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo ele tem o maior parque industrial de toda a América Latina. Vocês sabem que a América Latina é a região que pega desde o México até a Argentina, aqui no sul do Brasil, mais para o sul do Brasil, tá certo? Principalmente a parte industrial, voltada para a automotiva, a questão de produção de carros, equipamentos eletrônicos, maquinários, produtos relacionados à metalurgia e à própria metalurgia e também à tecnologia. A agricultura também desempenha um papel importante. O café, né? O café é um dos carros-chefes, né? Principalmente ali, pegando ali no estado de São Paulo e vai descer também já para o sul, né, onde vai pegar também parte do Paraná. Mas vamos deixar o Paraná, que é coisa para a região sul do Brasil, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui alguns detalhes, algumas informações da nossa região sudeste. É a maior população do Brasil, né? É a maior densidade demográfica, ou seja, no Brasil, de um modo geral, a nossa densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, é de 22, 23 em cada quilômetro. Lá no Sudeste vai para mais de 90. É a maior urbanização do Brasil. Então, grande parte da população dessa região vive e moram nas cidades. A maior área industrializada, já falei isso, tem o maior consumo de energia em virtude do parque industrial, em virtude também da quantidade de pessoas, tem as maiores universidades, centros de pesquisa, e aí não vai dar para a gente falar tudo, mas se você quiser ler os principais jornais do mundo, você vai encontrar em São Paulo. Lá você vai encontrar os maiores centros de entretenimento, é onde as coisas no Brasil elas acontecem, os maiores centros financeiros, ou é o maior centro financeiro, é o maior comércio, digamos assim, né? É onde tem as maiores faculdades, os mais equipados hospitais do Brasil, tá certo? Quando uma pessoa ela adoece aqui na região de Apodi, a gente logo vai para Mossoró. Aí, se Mossoró não resolver, aí, se tiver dinheiro, a família leva para Natal ou Fortaleza. Se lá não resolver, aí vai para São Paulo, né? Então, se de São Paulo não resolver, aí rebola no cemitério, porque não tem mais para onde ir. Então, é um local, é uma região muito, digamos assim, muito desenvolvida, né? Muito desenvolvida. Os portos, né, e os aeroportos são os mais movimentados. Para vocês terem uma ideia, os aeroportos de São Paulo, ali do Rio de Janeiro,
são aeroportos internacionais que recebem voo de grande porte e vêm de qualquer lugar do mundo, né? E tem também os portos, né, que é onde chegam e saem, é o local onde atracam e desatracam os navios. Um setor terciário diversificado e o maior volume do comércio, e o mais volumoso comércio do Brasil. Quando eu falo em setor terciário, você sabe que a economia ela é formada de 3 setores. O setor primário, que é ligado às atividades agrícolas e extrativistas. Nós temos o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o comércio, que é a prestação de serviços, tá certo? E temos também o maior produtor de café, leite e laranja do Brasil. Então, pegando aí o Sudeste é campeão em muitas outras coisas, mas principalmente aí nessas três áreas, deixando de fora, mas também que faz parte a indústria, né? Um numeroso rebanho de bovinos e maior produção de leite e seus derivados, e aí principalmente aí no estado de Minas Gerais, que produz os melhores queijos do Brasil, né? Ok, só para a gente dar uma passada rápida, a gente já estudou isso aqui em outras oportunidades. Nós temos aqui um mapa, e não sei se você vai observar, está aqui em cima, né? É o mapa da vegetação original do Brasil. Pastor, eu nunca entendi porque aqui em alguns mapas vem essa palavra original. Isso quer dizer o seguinte, que este mapa é o mapa da vegetação do Sudeste é, na época em que ele era praticamente todo, digamos assim, em paz com a natureza, antes de passar pela ação, pelo desenvolvimento e pela devastação do humano. Se você pegar esse mapa hoje e pegar o que é que ainda tem de vegetação no Sudeste, é aquelas coisas bem pequenininhas. Então, aqui é como era, ou também como era para ser. Então, aqui nós temos a caatinga, pequenas manchas de caatinga, aqui na região norte do Sudeste, né? E aí aqui nós temos o Cerrado, que é uma grande parte, o Cerrado, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Nós temos a mata tropical, a parte mais que amarelada, né? Essa parte aqui é mais amarelada, é a mata tropical, laranja. Nós temos também a Mata Atlântica, que fica aqui mais nessa parte litorânea. Seguramente é o tipo de vegetação mais devastada, apesar que hoje já tenha uma boa parte assim, do que ainda restou preservada. Nós temos os campos, uma pequena parte aqui de campo, e temos também a chamada vegetação litorânea, né, que aí é aquela vegetação mesmo das praias, né? Então, aqui nós temos a vegetação da região sudeste do Brasil. Aqui nós temos uma espécie de vegetação também original e mostrando, melhor dizendo, mostrando um pouco da ocupação e da devastação humana. Essa parte cinza aqui é onde o homem já botou a mão. Olha só. Praticamente você vai ter aqui pouca coisa agora restante. Tá certo? Aqui nós temos um mapa publicado no ano de 2003. Tá certo? Aqui onde o homem ele põe a mão. É interessante, é onde o homem ele põe a mão, o negócio fica. Essa semana passada eu fui tomar um banho, fui na lagoa, dar uma olhada, fui dar umas voltinhas por lá, no jet ski de um amigo, e foi descoberto um local novo, aonde as pessoas estavam indo. Então, uma das primeiras coisas que eu percebi é um local que as pessoas começaram a andar lá, tá com um mês e meio, a gente já encontra lixo em muitos lugares. Então, aonde o homem ele põe a mão, parece que põe a mão para pior. Desenvolve, na sua grande parte, um desenvolvimento econômico egoísta, que ele só quer saber se vai conseguir, se vai explorar, sem, no entanto, se perguntar como é que vai ficar para a geração futura, mas vamos embora. Isso aqui está acontecendo no sudeste do Brasil, mas não é uma exceção. Está acontecendo e vem acontecendo em todo o território nacional, tá certo? Para vocês terem uma ideia aqui,
Aqui nós temos, pegando aqui como exemplo, essa vegetação litorânea, essa parte aqui mais que possivelmente aqui é a Mata Atlântica, é aqui pegando aqui uma espécie de vegetação original, na época que foi construído, e vem trabalhando. Aí, então, quando chega aqui mais para os anos 2000, esse mapa já é um mapa bem atrasado, mas já está com 20 anos, olha só o que é que resta. E hoje, né, 20 anos depois dessa foto, a quantidade ainda é bastante menor, né, ainda é bastante menor, tá certo? E aí você pode perguntar, além, lógico que essa devastação aí, ela é meu mouse está só dando. Aí você pode perguntar de onde foi que veio essa destruição, através de quê? De quem você já sabe, né? Então, vem através da prática da agricultura, que é uma benção, mas para se plantar é preciso desarrumar um pouco o meio ambiente, porque é preciso desmatar, é preciso pulverizar, é preciso muitas vezes fertilizar o solo e tem um consumo de água que é grande. Então, a prática da agricultura, que é tão importante, mas ela não é desassociada de problemas ambientais. A prática da agricultura, isso aí também gera um grande desmatamento, tanto pela questão do local para se colocar a indústria, a estrada para facilitar o escoamento de produto, a exploração de matéria-prima para a indústria, por exemplo, para se produzir papel, é preciso que árvores sejam derrubadas. Então, ainda temos a famosa urbanização. Então, o próprio crescimento das cidades, as próprias cidades, o crescimento, a formação de cidades implica também em desmatamento, tá certo? Então, são esses alguns fatores, tem fatores menores que contribuem para o desmatamento da região sudeste. E se você pegar as outras regiões, não é muito diferente. Você tem isso praticamente em todo o Brasil, tá certo? Vamos ver agora um pouquinho dos recursos naturais da região sudeste. É uma região, posso dizer que rica em recursos minerais. Aqui temos um mapa. Eu vou só colocar aqui, falar aqui algumas riquezas, e aí depois a gente estuda de uma maneira mais pormenorizada. Olha só, o calcário, olha só, o calcário, aqui você vai ter no Rio de Janeiro, você vai ter aqui em São Paulo, e também vai ter em Minas Gerais. Você não vai encontrar muito calcário aqui no Espírito Santo. Mas aí você que é apodiense, não se preocupe não, viu? Que as maiores jazidas de calcário do Brasil e umas do mundo fica no nosso Apodi, tá certo? Fica no nosso querido Apodi. Aí nós temos o ferro, temos o manganês, o ouro, o sal marinho, né? O sal marinho é aquela produção pequena aqui no Rio de Janeiro. Quando eu digo pequeno, é porque o Rio Grande do Norte ele produz 90% do sal de todo o Brasil. Então, para você ver o quanto a situação aqui é salgada. Aí nós temos o cobre, temos o alumínio, minerais atômicos, né? Temos uma pequena produção de diamante e temos também o diamante aqui em Minas Gerais e temos também o petróleo, com ênfase principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente, mas o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. E lá o petróleo é produzido mais do fundo do mar. Né? Aquele, em terra, quem produz mais petróleo no Brasil é o Rio Grande do Norte. Ok, os recursos minerais de maneira mais detalhada, como eu já havia dito, né? Os principais bens minerais de Minas Gerais, né? O próprio nome já diz, quando se colocaram esse nome de Minas Gerais, e essas minas era relacionada principalmente à produção de ouro do período da nossa colonização. Então, as riquezas minerais de Minas Gerais, nós temos a bauxita, que vocês sabem que é da bauxita que se extrai o alumínio, ferro, manganês, o ouro, o paládio,
a prata, o dolomito ou a dolomita, o filito quartzo, calcário, chumbo, zinco, fosfato, feldespato, granito, zircônio, cobalto, enxofre, níquel, barita, manganês, repetiu aqui, né? Manganês e o nióbio, que também o Brasil é o maior produtor, se não um dos únicos produtores de nióbio, né? Então, vamos lá. Os principais recursos minerais do Espírito Santo, nós temos o mármore, certo? O petróleo, o calcário, o granito, a argila ou o barro, né? O berilo e também o manganês. Então, são esses os recursos minerais lá do Espírito Santo, tá certo? Ok. As principais riquezas minerais do Rio de Janeiro, tá bom? Nós temos os materiais não metálicos, especialmente material para construção civil e a água mineral. Destacam-se também pela grande reserva de óleo, a questão de petróleo, né? E gás natural na Bacia de Campos. Bacia de Campos, aqui ó, numa espécie de plataforma petrolífera e é no mar, olha só. Então é montado toda essa estrutura para buscar petróleo no fundo aqui desse mar, que não é, lógico, aqui não é um local muito fundo, mas a Petrobras vai pegar petróleo onde der certo, né? É uma empresa gigantesca, muito rica, é porque o Brasil se irmou em acabar, e enquanto não acabar com a Petrobras, com corrupção e com um negócio mal feito, eles não vão se aquietar. Então, como eu já havia dito, o Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. E ainda tem, o autor não colocou aí, né, nas costas dessa região aí, uma grande produção que tem lá, uma grande quantidade do famoso pré-sal, né? Ok, aqui essa foto saiu bem, mas aqui é uma foto que eu coloquei sobre a ideia da produção, digamos assim, mostrando a ideia da ligação da indústria com o café, né? Não deu para sair aí, não sei o que aconteceu com a letra, mas deixa eu explicar aqui para vocês, né? Por exemplo, a maior, digamos assim, tirando em Minas Gerais a questão do ouro no passado, mas a atividade econômica que mais contribuiu para o desenvolvimento da indústria no Brasil foi a produção de café, porque praticamente o ouro era tirado, vendido ou levado, eu não queria que usar a palavra roubado, mas aí ficou pouca coisa, enriqueceu apenas uma pequena parte. Com a produção de café, e o café é interessante, você produzia café, geralmente quem trabalhou nos cafezais no Brasil não foram os negros, apesar de ter tido uma parte, mas foram os imigrantes. Quando os imigrantes chegaram de fora para trabalhar aqui, lógico, imigrantes de fora. Quando eles chegaram aqui, eles já tinham conhecimento, foram ganhar o seu próprio dinheiro, gastar. A outra coisa, eles além de saber trabalhar com café, também sabiam trabalhar nas atividades industriais. Então, o café rendeu muito dinheiro, né? Então, os cafeicultores investiram parte desse dinheiro do café em atividades industriais. Então, daí o café é considerado uma das mães ou um dos pais, dependendo daí do como se chama, café masculino ou feminino, apesar de não ter isso, estou aqui só fazendo aqui uma brincadeira. Então, pode dizer que o café ele é o pai ou é a mãe da indústria no Brasil, ou pelo menos grande parte disso é responsável, foi o café, tá certo? Ok, porque fica aparecendo bem devagarinho, mas aí eu não vou ter tempo muito de ficar esperando não, mas aqui eu estou dizendo, olha, o Sudeste é o berço da indústria brasileira, tá certo? Essa é uma informação. Cerca de 100 anos começou a industrialização brasileira. Aí você tem, na época, vem o café, na verdade, os slides ter ficado legal, só que eu botei aqui em uma forma de movimento, e ele fica aparecendo devagarinho, né? Então, dei aqui uma golada. Ok, o café era produzido na região sudeste, a cafeicultura gerou muito dinheiro. Aí, com esse dinheiro, né, favoreceu o desenvolvimento
industrial. Os fazendeiros exportaram o café e acumulavam dinheiro. E daí, tá certo, como eu já havia dito, a mão de obra do café não era uma mão de obra escrava, era por imigrantes que eram capacitados para trabalhar em outras áreas da economia, como eu já havia dito aqui para vocês. Vamos agora falar um pouquinho de uma maneira mais detalhada sobre a atividade industrial, né? São Paulo, já falei para vocês, é o maior produtor industrial do nosso Brasil. Nós temos aqui já de cara uma espécie de grande fábrica, uma espécie de montadora, uma fábrica de automóveis, né? Então, eu coloquei outras fotos aí pela frente, vocês vão observar a tecnologia para a produção e a montagem desses carros, né? Então, vamos lá. Atividade industrial da cidade de São Paulo. E aqui eu vou dizer mais ou menos, de acordo, esse aqui eu peguei muito fiel do nosso livro. As regiões de São Paulo com as suas indústrias. A região metropolitana, ou seja, a região metropolitana de São Paulo. Pastor, o que é uma região metropolitana? Já esqueci. A região metropolitana ela é formada por São Paulo, a capital, e por outras cidades que ficam próximas a São Paulo. Muitas vezes ligadas já com São Paulo e outras muito próximas. Então, ali você tem a grande São Paulo, a grande região metropolitana de São Paulo. Lá se produz o ramo, o setor automobilístico, né, de carro, e também tem outros. Você vai ter indústria de todo tipo nessa região metropolitana de São Paulo, com destaque aí para a questão automobilística, pela questão do valor dessas indústrias, né? A região metropolitana de Campinas, com autopeças e também a parte eletrônica, não que não tenha isso aqui em São Paulo, tem também, mas aqui Campinas vai se destacar. São Carlos é a questão também de automóveis e de aeronaves, né? Não sei se vocês sabiam disso, o Brasil ele produz peças e também produz avião. Sorocaba é o papel e a celulose, a região de Sorocaba produz muito papel. O Vale do Paraíba Paulista, cidades como São José dos Campos, produz aeronaves. Taubaté e Caçapava, a questão, mais uma vez, dos transportes, né, carro de passeio e outros, e também fábrica de produtos alimentícios. E Pindamonhangaba, né, que é até uma cidade difícil de pronunciar o nome, Pindamonhangaba, trabalha muito com a reciclagem de alumínio. Aqui nós temos uma linha de montagem de carros, outra aqui da mesma forma. Você não vê quase pessoas aqui trabalhando. Uma fábrica dessa, há 100 anos no Brasil, era preciso, para fabricar o que eles estão precisando aqui, talvez, vou aqui chutar, fazer aqui um cálculo louco, mas talvez para se produzir isso aqui, talvez fosse preciso colocar aqui umas 100 pessoas, ou mais aqui, de um lado e de outro. Agora aqui você tem só robôs. Esses braços eletrônicos que soldam, pintam, que arrocham parafuso, fazem um bocado de coisa. Só praticamente é uma montagem, é uma automontagem, é a tecnologia trabalhando no lugar do homem, né? Que, ora, traz um benefício grande para as indústrias, mas promove também um grande desemprego, né? Porque é a máquina trabalhando e desempregando o homem. Ok. Então, nós temos uma região em São Paulo chamada do ABC Paulista. Recentemente, até eles colocaram a outra sigla, outra letra, esse D. Então, hoje é conhecida a região do ABCD Paulista. É uma região, praticamente, do estado de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, como nós já falamos um pouquinho aí atrás. E lá é chamado do ABCD Paulista, que é uma região extremamente industrializada, né? Aí o que significa essas siglas? São as siglas do primeiro nome, tá certo? Das cidades, por exemplo, olha, UA. E aí é nome de santo, eles botaram, né? É tanto que eles gostam de dizer que essa região aqui, ela é formada por o que eles chamam a região dos Três Santos de São Paulo. Por quê? Porque as cidades, ela, na época da sua fundação, mostra um pouco da influência católica, ela recebeu o nome de santo. Olha só, Uá.
que é de Santo André. O B é de São Bernardo do Campo. O C é São Caetano do Sul, tá aqui, ó. E o autor não colocou aqui. E o D é de Diamantina. Então, são essas regiões chamadas ABC paulista, que se concentra aí uma grande parte da indústria daquela região. Tá certo? Ok. A atividade industrial agora do Rio de Janeiro. Deixamos São Paulo um pouquinho de lado e vamos para o Rio de Janeiro, né? Então, na cidade do Rio de Janeiro, que é o segundo maior parque industrial do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, no Vale do Paraíba Fluminense, nós temos aqui destaque a cidade de Resende, deixa eu pegar aqui o meu apontador, o meu marca-texto, a cidade de Resende, certo? Que produz carros, produtos siderúrgicos, além de ter siderúrgica, né, que pega o ferro e trabalha o ferro, o aço, essas questões todinha, e também eles produzem a questão de combustível nuclear. Isso aqui no Vale do Paraíba Fluminense, né? Em Volta Redonda, também no Rio de Janeiro, mais uma vez, a parte da siderúrgica, aquelas grandes indústrias que trabalham com essa parte do ferro, o aço, do escambau. Inclusive, foi a primeira siderúrgica feita no Brasil, foi na cidade de Volta Redonda, emprega milhares de pessoas, né? A cidade de Macaé e Campo dos Goitacazes, a extração de petróleo, Aí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, tem a indústria siderúrgica, a química e também a indústria naval, a produção de navio, petróleo, não esquecendo que na região metropolitana do Rio de Janeiro você encontra praticamente todos os tipos de indústria. Aqui a gente mostra apenas aquelas que têm um destaque maior, mas você tem no Rio de Janeiro várias indústrias em muitos ramos da indústria, tá certo? Então vamos agora para o Espírito Santo. Nós temos no Espírito Santo a grande parte da indústria está junto à sua capital, que é Vitória. Então, grande parte da indústria do Espírito Santo, que é o menor dos três estados, em produção industrial. Temos também a questão da siderúrgica, a siderurgia, né? E também as indústrias ligadas à parte alimentícia. Vocês não podem esquecer que nessa região aí nós temos, do caso de São Paulo, Minas Gerais, a questão ali, mais São Paulo, a questão da produção de café. Então, fábricas de café, aí tem em Minas Gerais a questão da carne, então os grandes frigoríficos, né? a ideia da carne de frango, os grandes frigoríficos do frango, né? E aí tem a própria essas frutas tropicais, a própria laranja, e aí vai. Então na cidade de Aracruz, né, tem a questão da celulose, que a celulose é a matéria-prima para se fazer o papel, né? Então eu pego hoje, por exemplo, isso aqui foi um bloquinho de anotação que me deram aqui há alguns anos aqui no município, e você observa que esse tipo aqui de papel já é um papel mais reciclável, né? Um papel mais que já foi mais ecologicamente tratado, né? A ideia logo é de sumir com papel. E você sabe que quanto tempo mais passa, mais o papel ele vai sumindo e trocando pela questão virtual, né? E segundo os estudiosos, não vai demorar muito para o papel ele sair de circulação, porque para se produzir papel tem de derrubar árvore, né? Embora que tenha florestas e florestas sendo plantadas, replantadas, a questão de renovada, mas o papel aí também tem outro aspecto negativo do papel, é que ele suja, tá certo? Ele se transforma em lixo com muita facilidade. Então vamos agora para Minas Gerais, tá certo? Minas Gerais. Aqui nós temos, voltando aqui ao meu apontador novamente, a indústria de Minas Gerais é voltada para a chamada indústria de base, que é aquela indústria que, por exemplo,
Uma indústria de base é aquela indústria que está relacionada às siderúrgicas, às metalúrgicas, essas fábricas mais que produz matéria-prima para outra indústria. Para que seja mais claro, por exemplo, nós temos fábricas e mais fábricas em Minas Gerais, em São Paulo, também no Rio de Janeiro, que produz peças de carro, que produz parafuso, que produz lingotes de ferro. Então, aqueles motores, então, dali eles são vendidos para outra indústria para ser usado para se fazer um outro produto. Né? E nós temos, além da indústria de base, também a indústria automobilística. Né? Então, por exemplo, eu tenho um carro da marca Fiat e essa marca Fiat, eu acho que é essa aqui que eu coloquei aqui nessa foto, ela é produzida, tem uma grande fábrica em Betim, em Minas Gerais. Né? Então, além disso, também se produz máquinas e equipamentos, produtos químicos e farmacêuticos. Né? E na cidade de Ipatinga também se tem a questão da siderurgia, que é a parte do aço. No Triângulo Mineiro, Triângulo Mineiro porque você tem uma espécie de 3 cidades que, pela localização, como se fosse um verdadeiro triângulo. Né? Então, no Triângulo Mineiro, é uma das regiões mais ricas do estado, com a economia voltada à distribuição. Tá certo? As principais indústrias ali instaladas relacionam-se aos setores de processamento de alimentos, de madeira, de açúcar, de álcool, fumo, de fertilizantes. Nos últimos anos, o Triângulo Mineiro é a região que mais tem recebido investimento e mais empregos tem gerado. Aí, as cidades, né, lá do Triângulo Mineiro, Sorocaba não, Uberlândia, né? Uberlândia, são cidades ali do Triângulo Mineiro. Sorocaba é em São Paulo, mas são cidades lá, Uberaba, lá em Minas Gerais, né? Uberaba, Uberlândia, são cidades que fazem parte desse triângulo. O Vale da Eletrônica, como a cidade de Santa Rita do Sapucaí, produz produtos eletrônicos. Juiz de Fora é a parte automobilística também, né? A parte de produção, montagem de carro. E na região metropolitana de BH, de Belo Horizonte, temos também a parte da indústria automobilística. Então, tá certo? E para a gente encerrar a nossa aula, nós vamos para as chamadas cadeias produtivas. Né? O que é uma cadeia produtiva, pastor? Uma cadeia produtiva é um conjunto de atividades econômicas que ajudam no desenvolvimento de umas das outras, tá certo? Aí nós temos 2 tipos de cadeias produtivas industriais e cadeias produtivas agrícolas. Como é que funciona isso? Vamos lá. Vamos dizer que aqui em Apodi nós tivéssemos uma grande fábrica, uma gigantesca fábrica de automóveis. Aí, aqui mesmo em Apodi, se instalaria outras fábricas que produziriam o quê? Bateria, produziria, digamos assim, vamos lá, pneus, produzia vidro, espelhos, vamos lá, a fiação elétrica, faróis. Por quê? Porque essas grandes indústrias, elas compram esses produtos, essas pequenas. É uma espécie de cadeia produtiva. Por quê? Porque para uma montadora dessa, é mais viável ela comprar certos equipamentos para botar num carro desse do que ela fabricar. Então, o carro é produzido mais rápido e gastando menos. Então, é uma famosa cadeia produtiva. Aí, como eu coloquei aqui embaixo, o camarada, por exemplo, uma fábrica que nem a Fiat, sei lá, que nem a Chevrolet, que nem a Gol, será que essas fábricas elas vão se preocupar, vão gastar tempo em produzir chave de roda? Será que essas fábricas elas vão se especializar em produzir bateria para carro? Não. Será que elas vão produzir os faróis? Então, elas terceirizam isso. Outras fábricas, então, acaba criando uma espécie de cadeia. As fábricas pequenas se beneficiam e as grandes também. Da mesma forma, é a questão das cadeias produtivas agrícolas. Aqui você vai ter uma foto mostrando isso que eu vou acabar de falar agora. Vou falar agora.
A cadeia produtiva na parte agrícola é o seguinte, está aqui um campo, vamos dizer que aqui eu acho que não dá para a gente ver direito se isso aqui é milho, se é soja, não sei qual é o produto, o cereal, mas olha só a quantidade, o tamanho dessa máquina, dessa colheitadeira. Outra aqui. Então, o que é que eu aprendo? É que a zona rural, ela precisa dos produtos industriais. A zona rural, ela precisa comprar motores, equipamento, veneno, inseticida, precisa comprar máquinas agrícolas, ferramentas, precisa comprar boas sementes, tá certo? Precisa comprar tudo aquilo que envolva a produção na zona rural. Em compensação também, a zona rural, o que é que ela faz? Ela vende os seus produtos, as suas matérias-primas para as indústrias. Né? Então, quer dizer, muitas vezes alguém produz laranja e que essa laranja é comprada por uma grande indústria que produz suco de laranja. Muitas vezes é a questão da soja, que muitas vezes a soja ela é vendida para uma fábrica que vai beneficiar a soja, fazer o leite de soja, a carne de soja, farelo de soja. Eu estou citando aqui alguns exemplos só. Enquanto as fazendas não produzem, digamos assim, não produz o porco, o frango, né? A carne. Então, e essas carnes, esses produtos são industrializados muitas vezes na cidade. Então, há uma corrente, há uma dependência que existe entre a zona rural e a zona urbana. É por isso que elas formam uma espécie de cadeia produtiva. Ora comprando ou ora vendendo. As fábricas elas vendem as máquinas, fertilizantes, os produtos químicos, como eu já havia dito para vocês. E elas também vão comprar o grão, a fruta, a carne, o leite, né, as matérias-primas. Imagine hoje, para você ter uma noção, essas bebidas lácteas, que talvez você até hoje ainda goste, os famosos Danoninho, esses produtos, o iogurte, essas bebidazinhas lácteas, né? Será que essas bebidas são produzidas na zona rural? Ou será que o leite é produzido na zona rural, o leite é vendido para a cidade e numa indústria esse produto ele é elaborado? Tá certo? Então existe isso. É evidente que hoje está crescendo uma tendência que é a industrialização do campo. É muitas vezes no próprio campo a indústria a ser montada lá. Nós temos hoje frigoríficos que são montados na zona rural e que se produz, beneficia a carne e a carne já sai para exportação já toda trabalhada, toda embalada a vácuo, dentro de caminhões com câmaras frias e por aí vai. Então, existe muito isso, as cadeias produtivas industriais e as cadeias produtivas agrícolas, tá certo? Ok. Então, por hoje é só. Próxima semana nós teremos a nossa atividade. Então, até lá e que Deus nos abençoe.